Vamos falar agora de criados e cômodas. Vou pegar aqui primeiro criado mais padrão, que seria 3 gavetas direto. Eu tenho aqui vão inferior, eu tenho vão superior, eu tenho a cômoda de uma porta, eu tenho a cômoda de 2 portas. Esses são os já prontos, tá? Na biblioteca, assim que você receber, vão ter esses módulos. Quais são as opções desses módulos? Nós vamos ter aqui, por exemplo, largura, altura, profundidade, afastamento da parede, número de gavetas. Então, se você quer alterar apenas o número de gavetas, largura, altura e profundidade, você pode fazer por aqui. Lembrando que já mostrei também em outros vídeos, você tem a opção de colocar a porta de forma interna ou externa. Nesse caso ali de porta externa, ele vai ficar dessa forma. No caso de porta interna, ele vai fazer a adequação para a porta recobrir ali. Lembrando que as frentes de gaveta já vão ajustar. E uma vez que você dê 2 cliques aqui e tem acesso à parte interna, então você vai ter todas as opções ali de alteração dentro do teu bloco. Então, por exemplo, eu quero que esse criado não tenha rodapé. Você vai vir aqui, vai mudar o tipo de base, vai dar um aplicar. E quando você fizer isso, o teu módulo ele não vai ter mais o rodapé. Então ele vai ficar direto. Imagina que você vai fazer algo suspenso, precise desse ajuste. Você viu que agora nós não precisamos de 2, 3, 4 blocos. Um só já vai fazer aquilo que você necessita ali. E aqui bastaria que você editasse ali o número de gavetas, já teria um bloco pronto para utilizar. Tá? Então, esse seria o 3 gavetas, né? O bloco com gaveta sem vão. Este aqui seria o bloco com vão inferior. E qual a diferença dele? As edições externas seriam as mesmas e a diferença seria a adequação dessa altura de vão. Então, por exemplo, como que eu vou fazer para alterar o tamanho desse vão? Eu vim aqui primeira vez, dei 2 cliques aqui, dei mais 2 cliques e vou acessar essa divisória. Tá vendo a divisória criado? Eu tenho aqui ó, o vão 1 definido o tamanho do meu vão. Então, por exemplo, eu não quero que seja 12. Eu vou fazer uma adequação aqui diferente. Ó. Eu quero primeiro remover o rodapé. Então, eu vou vir aqui, ó, remover o rodapé. Então, ele já vai dar um vão maior ali. E eu quero que esse vão de 12 aqui ele seja maior. Então, eu quero que esse vão tenha 20 centímetros. Então, eu vou definir ali no vão 20 centímetros. E aí você vai perceber que aconteceu isso aqui, ó. Bagunçou todo o teu bloco, né? E aí, se você der um ESC aqui, ó, e você selecionar a parte das frentes de gaveta, você tem a opção de alterar a folga inferior. Então, como lá o vão tem 20 centímetros, eu vou começar colocando o mesmo tamanho aqui na folga inferior. Ó, 20 centímetros, ele alinhou na parte de cima, só que eu quero que ele tenha uma folguinha de 3 milímetros. Então, eu vou colocar 20,3 e pronto. Fez a adequação ali das minhas frentes. Ah, mas eu quero que a gaveta também se adeque. Quando você clicar na gaveta aqui, ó, você vai ter uma opção chamada ajuste na altura do conjunto de gavetas. É só você aumentar. Lá não tem 20, então vou colocar, por exemplo, 20. Ajuste na posição da altura, mesma coisa, 20. E aqui você pode observar na visão de raio-x aqui, ó, que ele praticamente já fez o ajuste correto. E agora você tem as suas gavetas internas ali no tamanho correto, você tem as suas frentes aqui no tamanho correto e o vão totalmente construído ali conforme você gostaria, né? Já eliminando o rodapé. Então nesse vídeo eu te mostrei de uma maneira rápida como fazer a edição do tamanho dos vãos aqui dentro da biblioteca 2.0. A mesma coisa se aplicaria neste caso aqui. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui ó, na parte interna. Aqui eu vou vir na parte do rodapé. Eu vou colocar que eu quero ele sem rodapé. Então ele vai adequar ali. Vou acessar a frente de gaveta e vou aumentar aqui a minha folga, né? Mas antes disso, eu vou acessar aqui ó, a divisória. Eu quero mudar a primeira divisória. Então eu venho aqui na divisória. O meu vão 1, ele está em relação à parte de baixo. Agora nós invertemos a situação. Ele está em relação à parte de baixo. Então você vai definir a altura dos gaveteiros. Eu quero que meus gaveteiros tenham, por exemplo, 30. Vamos colocar 40. Quero que eles tenham. Não, 35. Vamos colocar 35. Quero que eles tenham 35. Aí ele fez a adequação ali, ó. 35. Selecionei as frentes. Vou descer aqui, ó. Vão superior. Eu vou colocar aqui, ó. A conta contrária, na verdade. Então eu vou colocar, por exemplo, que ele tenha 20. Vai ter um pouco mais. Pode vir adequando aqui, ó. 23. Quase adequou ali. Caso você queira agilizar um pouquinho, você pode fazer assim também, ó.
vira aqui até a parte de baixo, ó, 23,5, 23,8. Olha lá. Então eu já coloquei a minha folga na altura da gaveta, mesma coisa. Ajuste no conjunto na altura. Vou colocar aqui, ó, 23. Ó. Tá vendo? Ele está passando um pouquinho ali ainda. Vou colocar 23,5, que é a altura que nós definimos aqui, dessa ponta até a parte de baixo. Pode ver que ele já fez ali, ó, o ajuste certinho. E agora eu tenho o vão de cima e a parte interna personalizado ali, ó, conforme a gente definiu. Então você consegue vir fazendo isso também nesse módulo de cômoda. Esse módulo aqui também já vai possuir gavetas. Então, se você quiser acessar a parte interna, você pode vir na bandeja padrão aqui, ó, na opção de etiquetas, ocultar as portas e frentes, entrar aqui, ó, na parte de prateleiras aqui e fazer a edição, ó. Quero, por exemplo, 3 prateleiras, apliquei e pronto. Quero uma só, apliquei, pronto. Já vai fazer a edição. Terminou a edição, só vir em portas e frentes e colocar de volta, tá? Aqui é a mesma coisa nesse de 2 portas. Vou ocultar aqui, ó. Selecionei aqui, ó, número, só aumentar. E ele já vai fazer a adequação ali para você. Você viu que é muito rápido as edições. Não tem nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema. E assim, rapidamente, você consegue editar ali os seus móveis conforme a sua necessidade ali dentro do teu projeto. Essas seriam as opções dentro das cômodas e criados.